Olá, meus irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Como eu havia dito anteriormente, na nossa vida cristã dessa semana, nós teremos uma necessidade local. Então, como eu havia dito, eu vou estar colocando dois vídeos que já foi colocado no canal, mas que são muito interessantes. Um é falando sobre as 69 semanas e o outro é o discurso público. Então, se você gostar e quiser ver essas informações, é só dar continuidade ao vídeo, ok? Então vamos para o nosso vídeo. Como dito, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É um prazer ter vocês aqui para junto considerarmos assuntos espirituais, assuntos que fortalecem a nossa fé e a nossa esperança. Ouviremos agora um discurso público com o tema Fique parado e veja a salvação que vem de Jeová. Certa vez eu ouvi algo muito interessante. Uma mãe e a filha, elas foram num aquário de peixes, aqueles aquários gigantescos. E a moça que estava sendo acompanhante como guia, começou a mostrar a ela várias coisas. O tamanho do tubarão, quantos dentes tem um tubarão, e assim por diante. Em dado momento, essa guia levou a mãe e a filha até uma parede de vidro, onde tinha vários tipos de peixes, grandes e pequenos. Deixou elas ali e foi atender as outras pessoas. Então, a mãe e a filha ficaram ali, apreciando aquelas variedades de peixes. De repente, vem um grande tubarão na direção da parede de vidro e dá aquela batida violenta. Mãe e filha pulam para trás desesperada, gritando, assustadas com o que acabou de acontecer. Por que estou contando essa situação no início de uma palestra que vai falar sobre o Armagedon e de como nós veremos a salvação de Jeová? Bem, por mais que a mãe e filha tenham ficado completamente assustadas, elas nunca estiveram em perigo. Elas ficaram com medo, mas estavam salvas. Para os servos de Jeová será exatamente assim no Armagedon. Por mais que pareça ser assustador, nós estaremos seguros, pois Jeová será para nós essa parede protetora e nada nos fará dano. O Armagedon é uma boa notícia para os servos de Jeová. No entanto, muitas pessoas ainda ficam desesperadas só de ouvir a palavra Armagedon. Mas por que isso acontece? Podemos dizer que é a cultura popular. Todos os filmes que retratam o Armagedon mostram o fim das pessoas, um desastre natural, terremoto, culminando assim no fim do mundo. Pensando dessa forma, realmente é desesperador. Mas vamos deixar que a palavra de Deus nos mostre o que é o Armagedon e como podemos nos preparar para ele. Então vamos ver o que diz primeiramente o livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 14 e o 16. Acompanhe nas suas Bíblias, por favor. Apocalipse 16, 14 e o 16. Então passa a nos dizer assim: de fato, são expressões inspiradas por demônios e realizam sinais. Vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Agora o 16. E elas os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Bem, então a palavra de Deus aqui mostra que o Armagedon é a guerra de Deus, o Todo-Poderoso, com os reis de toda a terra habitada. Simplesmente isso. Os irmãos conseguem ver alguma similaridade com o que a maioria das pessoas retratam o Armagedon? Com certeza, não. Na verdade, nós desejamos que esse dia chegue, pois sabemos que nesse momento terá chegado o nosso livramento. Mas, se você tem ainda algum receio do Armagedon,
Nesse discurso, veremos o que a Bíblia fala sobre o Armagedon e de como podemos estar preparados. Para isso, precisamos responder a duas perguntas. Será que precisarei lutar na guerra de Jeová? E como posso me preparar agora para a guerra de Deus? Para começarmos a entender a resposta da primeira pergunta, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 26, o versículo 52, e vamos ver o que diz. Então, o versículo 52 passa a nos dizer assim: Jesus lhes disse, então, devolva a espada ao seu lugar, pois todos os que tomarem a espada morrerão pela espada. Podemos dizer que se teve algum momento para iniciar alguma batalha, essa era a hora. Pedro, ele imaginou que defendendo a Jesus, ele estaria fazendo o que era certo. Mas perceberam o que Jesus falou para Pedro? Devolva a espada ao seu lugar. Jesus ele deixou claro que seus servos não se envolvem em guerras físicas. No entanto, numa guerra tem dois lados. Já sabemos que nós não iremos lutar. Então, quem fará isso por nós? Em Apocalipse capítulo 19, versículo do 11 ao 15, ali mostra que apenas Jesus e seus anjos celestiais lutarão contra os reis de toda a terra habitada. A Bíblia ainda fala que a guerra de Jeová contra as nações vai acontecer num lugar que se chama Vale de Jeosafá. Isso não significa que a guerra de Deus será num local literal, mas esse nome refere-se a uma batalha muito importante que aconteceu no passado. E estudar o que aconteceu nessa batalha vai nos ajudar a ver o que teremos que fazer no Armagedon. Então, vamos começar a ver o que aconteceu. Abram, por favor, suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, o capítulo 20, e veremos alguns versículos. Vamos iniciar então lendo os versículos 1 e 2, que vai nos mostrar o cenário dessa batalha. Versículo 1 e 2 passa a nos dizer assim: Mais tarde, os moabitas e os amonitas, junto com alguns dos amonins, vieram guerrear contra Josafá. Então, informaram a Josafá: Uma grande multidão veio contra o Senhor da região do mar, de Edom, e eles já estão em Hazazon-Tamar, isto é, em Gedi. Conseguimos ver aqui um relatório passado para Josafá de uma grande força multinacional avançando em direção a Judá, onde muitas nações se reuniram para eliminar o povo de Jeová. Qual foi então a reação de Josafá ao ouvir essa notícia? Veja o versículo 3 e o versículo 4. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 4 diz assim: Em vista disso, Josafá ficou com medo e decidiu recorrer a Jeová. Assim, proclamou um jejum para todo o Judá. E o povo de Judá se reuniu para consultar a Jeová. Vieram de todas as cidades de Judá para consultar a Jeová. Josafá, sabendo que uma força militar gigantesca estava vindo, ele naturalmente ficou com medo. No entanto, ele não ficou parado, ele agiu. E a primeira coisa que ele fez foi recorrer a Jeová em busca de orientação. Segundo, ele reuniu o povo de toda a cidade e jejuaram. Nesse momento, veja só o que Josafá fez. Versículo 5 e o versículo 6, que passa a dizer assim: Josafá ficou então de pé na congregação de Judá e Jerusalém,
na casa de Jeová, diante do pátio novo, e disse: Ó Jeová, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus nos céus, e não dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e ninguém pode se manter firme contra ti. A partir daqui, ele inicia uma linda oração que se estende por vários versículos. Então, junto com toda a congregação, eles clamam a Jeová. Vejam essas palavras lindas no versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: Ó nosso Deus, não executarás o julgamento neles? Pois não podemos fazer nada diante dessa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que devemos fazer, mas os nossos olhos se fixam em ti. Enquanto isso, todos os homens de Judá estavam diante de Jeová, junto com suas esposas e seus filhos, incluindo as crianças. Josafá, junto com famílias reunidas, oraram a Jeová de todo o coração. Diante dessa oração fervorosa, Jeová, além de responder à oração, ele mostrou o que eles não precisariam fazer, dando também assim a resposta para a nossa pergunta: será que precisaremos lutar no Armagedon? Vamos ver os versículos 15 e o 17, que diz assim: Ele disse: Prestem atenção todo Judá, habitante de Jerusalém e rei Josafá. Assim lhes diz Jeová: Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Agora o 17. Vocês não terão de lutar nesta batalha. Tomem a sua posição, fiquem parados e vejam a salvação de Jeová a seu favor. Jeová, ele nunca deixa seus servos sem uma resposta. E por meio do seu Espírito Santo, atuando num profeta, ele garantiu ao povo que, além de salvá-los, eles não precisariam lutar. No entanto, Jeová dá uma instrução que aparentemente é meio contraditória. Se eles não iriam lutar, para que eles precisariam ir ao encontro dos inimigos? Na verdade, Jeová queria ver a obediência do seu povo em ação. Então, quando eles fossem, eles estariam mostrando obediência e coragem. Veja outra orientação de Jeová um tanto incomum, dada ao povo. Vamos ler os versículos 20 e o 21. 20 e 21 diz assim: Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam partindo, Josafá ficou de pé e disse: Ouçam-me, ó Judá e habitante de Jerusalém. Tenham fé em Jeová, seu Deus, para que possam permanecer firmes. Tenham fé nos seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. Depois de consultar o povo, ele designou homens para cantarem a Jeová e lhe darem louvor com vestes santas, indo à frente dos homens armados, dizendo: Agradeçam a Jeová, pois o seu amor leal dura para sempre. Essa imagem mostra exatamente o que eles precisariam ter. No versículo 20, Josafá diz que o povo precisaria ter fé em Jeová, para que pudessem permanecer firmes. E com essa fé, eles teriam confiança suficiente em Jeová para obedecê-lo. Observar a orientação incomum que Jeová deu? Ele pediu que homens fossem cantando na frente dos homens armados. Imagine que você fosse um desses cantores, em direção aos inimigos, completamente armados, e atrás de você, os soldados que deveriam estar na sua frente.
Possa ser que você, em algum momento, teria dúvida das instruções dadas por Josafá. Talvez você começaria a questionar se aquela instrução havia vindo realmente de Jeová, pois, teoricamente, não fazia sentido. Mas como o povo estava reunido e era uma grande multidão, eles não tiveram dúvida e saíram exatamente como mostra a foto. Observe então o resultado dessa obediência. Versículo 22. Quando começaram a cantar louvores com alegria, Jeová armou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e da região montanhosa de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles mataram uns aos outros. Vimos então que Jeová abençoou o seu povo por seguir as instruções que lhe foi dada, demonstrando assim total confiança em Jeová. Veja o resultado final, no versículo 24. Quando Judá chegou à torre de vigia do deserto, e eles olharam para a multidão, lá estavam seus cadáveres caídos no chão. Não havia sobrevivente. Jeová sabia exatamente o que fazer para libertar seu povo naquele momento, que parecia não ter saída. Ele aniquilou seus inimigos. Não houve sobrevivente. Jeová salvou os seus servos. E eles não precisaram lutar, mas precisaram obedecer e ter fé. E no Armagedon, os servos de Deus ficará parado e verá a salvação também que vem de Jeová. Isso não ajuda você a ter mais confiança olhando para o Armagedon? Com certeza que sim. Mas nós podemos fazer coisas agora para nos preparar para a guerra que se aproxima de Deus. Quais são essas coisas? Bem, nós podemos traçar um paralelo do que aprendemos de Josafá e dos servos de Jeová naquele dia. Assim como Josafá, nós também olhamos para Jeová e tentamos fazer isso em todos os aspectos da nossa vida. Talvez hoje você se levantou, leu um pensamento bíblico, fez o texto diário e fez o estudo pessoal. E ao ler a Bíblia, você fez um autoexame e viu que precisa aplicar em sua vida o que você leu. Aí você ora a Jeová, pede a sua orientação e, em seguida, você tenta tomar decisões com base na vontade de Deus e não no seu próprio entendimento. Isso é o que Josafá e o povo fizeram. Eles buscaram a Jeová e nós também estamos fazendo isso. Só o fato de estarmos aqui assistindo a esse discurso prova isso. Assim que Josafá recebeu a notícia, ele reuniu a congregação. Juntos, eles o apoiaram uns aos outros. Muitos deles foram fortalecidos, outros oravam como indivíduo, mas eles também adoravam como grupo. E nesse momento, Jeová ouviu a oração. Agora, pense nesse versículo das Escrituras que vai nos ajudar a avaliar como é importante imitar o exemplo deles. Vamos ler junto Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Talvez pensando no exemplo de Josafá, esses versículos podem dar mais vida nesse momento. Então vamos fazer a leitura. Diz assim: E pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. O dia aqui mencionado no versículo é o grande dia de Jeová.
Com certeza, isso é um incentivo para nos reunirmos em nossas reuniões com o propósito de fortalecer uns aos outros. Nós não vamos nas reuniões para sermos construídos como indivíduo. Vamos para fortalecer e encorajar nossos irmãos e irmãs. Cada reunião que nós vamos é mais importante do que a anterior. Sendo assim, queremos dar total atenção à nossa participação nas reuniões. Josafá não precisou lutar na batalha. Nós sabemos que não vamos precisar lutar no Armagedon. Mas Josafá e as pessoas tinham que fazer algo. Eles tiveram que sair de Jerusalém em direção à força multinacional. O que fazemos é semelhante a esse ato. Veja só o que diz o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Diz assim: E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ao sair para pregar as boas novas, mostramos que estamos do lado de Jeová. Quando falamos sobre as boas novas do reino através de testemunho por telefone ou por meio de cartas, mostramos realmente que temos coragem. E com certeza requer coragem da nossa parte, pois não sabemos quem iremos encontrar. Precisamos nos empenhar nesse trabalho, pois não sabemos até quando teremos essa liberdade. Então, termos uma participação significativa demonstra confiança em Jeová. E a participação nesse trabalho nos ajuda a estarmos preparados e alertas, atentos, enquanto o fim desse sistema se aproxima. Mas ainda tem algo de interessante nesse texto de Mateus 24:14, que nos dá a garantia de como estamos perto do fim. Os irmãos vão se lembrar que esse versículo 14, Jesus disse que era um sinal dos últimos dias. Então, quando a obra estivesse sido feita em toda a terra habitada, viria o fim. Mas será que foi exatamente isso que aconteceu lá naquele tempo? Será que eles conseguiram pregar as boas novas em toda a terra habitada antes de chegar o fim? Vamos deixar que um deles nos dê a resposta. Observe o que Colossenses capítulo 1, o versículo 23, fala para nós. Diz assim: Claro, desde que vocês continuem na fé, estabelecidos no alicerce e firmes, sem serem afastados da esperança das boas novas que ouviram e que foram pregadas, agora notem, em toda a criação debaixo do céu. Dessas boas novas, eu, Paulo, me tornei ministro. Que interessante! Não acha, meus irmãos? O apóstolo Paulo mostra aqui que realmente eles conseguiram pregar as boas novas em toda a terra habitada. Mas Jesus disse que após isso viria o fim. Será que veio realmente? Com certeza que sim. Em 70 era comum Seste, o galo, junto com sua força militar, destruiu tudo, assim como Jesus havia dito, que não ficaria pedra sobre pedra. É digno de nota que essa fala de Paulo em Colossenses foi no ano 60 era comum, e a destruição se deu em 70 era comum, 10 anos depois. Um intervalo de tempo realmente muito curto. E hoje, será que é diferente? Bem, de acordo com os dados da Organização das Testemunhas de Jeová, nós já levamos as boas novas a mais de 240 países. E de acordo com a ONU, existe no mundo 195 países, onde tem um regime político, mostrando assim que já ultrapassamos em muito a expansão do Evangelho. E olha que interessante, a Sentinela, de 1º de março de 2011, com o título de capa,
uma profecia de extrema importância, disse. Esse versículo profético de Mateus 24:14 está se cumprindo hoje. Desde 2011, o Evangelho já foi pregado em toda a terra habitada. Já estamos no ano de 2022. Então, de 2011 para cá, já se passaram 11 anos. Reparem, não estou fazendo nenhuma profecia. Simplesmente estou mostrando o tão perto estamos do grande dia de Jeová. Outra coisa que podemos fazer para nos preparar para o Armagedon é ter confiança nos representantes de Jeová. Nos dias de Josafá, o povo precisou confiar nos profetas, e isso salvou suas vidas. Hoje não é diferente. Jeová usa homens imperfeitos, mas quando esses homens usam a palavra de Jeová como autoridade máxima, podemos também ter total confiança no que é dito. Mas como na prática podemos demonstrar essa confiança? Bem, Josafá e o povo receberam algumas instruções que aparentemente não faziam sentido. Mas visto que os homens que passavam as informações tinham o Espírito Santo ativo neles, o povo confiava totalmente. Pode ser que em dado momento nós também recebamos alguma orientação que não faz sentido, mas se for baseado na palavra de Deus e por meio do Espírito Santo, podemos ter total confiança. É visível, meus irmãos, que o Armagedon está chegando. E à medida que ele se aproxima, o diabo fará com que a nação faça um ataque direto ao povo de Deus. Mas não temos razão para temer esse ataque ou a guerra do Armagedon. Observem essa foto. Eu gostaria que vocês olhassem para a foto enquanto eu releio 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 17. Diz assim: vocês não terão de lutar nesta batalha. Tomem a sua posição, fiquem parados e vejam a salvação de Jeová a seu favor. Vocês conseguem ver aí na foto o povo de Jeová cercado, mas o exército de Jeová liderado por Jesus Cristo, vindo para nos salvar e nos proteger? Talvez nesse momento ficaremos um pouco assustados, mas Jeová será a nossa parede de vidro, será o nosso escudo, a nossa proteção. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, tenha firme confiança em Jeová e em Jesus. Fazendo isso, você ficará parado e verá a salvação que vem de Jeová. Nesse vídeo nós vamos considerar a profecia das 69 semanas. Quando a gente fez o estudo bíblico, se eu não me engano, da semana 8 a 14 de agosto, tinha essa informação, né? Então, como eu trouxe essa informação um pouco rápida, porque mesmo era o estudo bíblico, né? A gente não estava tratando tanto dessa informação, eu percebo que às vezes eu realmente tenho uma certa dificuldade em entender essas profecias. Isso é normal, né? É normal isso acontecer. Mesmo porque tem que pegar alguns textos bíblicos para possamos chegar na data específica. Então, pegue a sua Bíblia, pegue papel e caneta e faça suas anotações ou então depois reveja o vídeo novamente. Então vamos iniciar. Então, a profecia das 69 semanas vai nos ajudar a ver e a entender quando seria o aparecimento do Messias. Então Jeová, ele usou o profeta Daniel para profetizar a respeito da chegada do Messias. E isso se deu 500 anos antes do nascimento de Jesus. Então, 500 anos antes do aparecimento do Messias, Daniel fez essa profecia. Então, vamos ver a informação que Jeová passou para Daniel. Então, pegue a palavra de Deus e abra no livro de Daniel, capítulo 9, o versículo 25. Vamos fazer a leitura desse texto.
Então, Daniel 9:25 diz assim: Você deve saber e entender o seguinte: depois de se emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do Messias, o líder, haverá 7 semanas e também 62 semanas. Ela será restaurada e reconstruída com praça pública e fosso, mas em tempos de aflição. Então agora vamos por parte para podermos entender com muita tranquilidade essa profecia. Então Jeová aqui disse para Daniel que o surgimento do Messias se daria quando fosse emitido a ordem para restaurar Jerusalém. Então a primeira pergunta que deve ser encontrada a sua resposta é: quando foi emitida essa ordem? Em que ano isso se deu? Bem, a resposta para essa pergunta se encontra em Neemias, capítulo 2, o versículo 1. Então, abra aí a sua Bíblia em Neemias, capítulo 2, o versículo 1. E deixa anotado lá com a fitinha o livro de Daniel que nós acabamos de ler, que depois iremos voltar nele, tá bom? Então, Neemias 2:1 diz assim: No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, colocou-se vinho diante dele, e como de costume, peguei o vinho e o servi ao rei. Mas eu nunca tinha estado abatido na presença dele. Então, o que importa aqui para nós é o início do texto, repetindo, diz assim: No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Esse relato de Neemias está vivo na nossa mente, pois mostrou no Congresso essa história de Neemias. Mas o interessante para nós nesse versículo é a data. Aí disse no 20º ano do rei Artaxerxes. Segundo o cânone de Ptolomeu, que é uma lista de reis com o início e o término do seu reinado, ali mostra que o primeiro ano completo de reinado de Artaxerxes se deu em 474 antes da Era Comum, mostrando assim que ele começou a reinar então em 475 antes da Era Comum. Pois se em 474 deu-se um ano completo, então ele começou em 475, certo? Então, se pegarmos 475, que foi o início do reinado do rei Artaxerxes, e avançarmos 20 anos à frente, nós vamos chegar no ano 455, que segundo Neemias é o 20º ano do rei Artaxerxes. Então, respondendo à primeira pergunta, a ordem para restaurar Jerusalém foi emitido em 455 antes da Era Comum. Então, anote essa data aí, 455. Agora, vamos voltar no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, que vai nos mostrar quanto tempo duraria o período que terminaria na chegada do Messias, o líder. Então, vamos fazer a leitura de novo de Daniel 9, 25. Então, vamos ler o texto todo de novo, diz assim, ó: Você deve saber e entender o seguinte: depois de se emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, então, essa data nós já achamos, né? 455. Então, continuando o texto. Até a vinda do Messias, o líder, haverá 7 semanas e também 62 semanas. Então, vamos lá. Então, nós podemos calcular essas 69 semanas fácil. Então, aqui Daniel fala 7 semanas mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Então, cada semana nós temos 7 dias, certo? Até aí? Então, se nós pegarmos 7, que são 7 dias, e multiplicarmos por 69 semanas, nós vamos chegar num total de 483 dias. No entanto, essa profecia não se trata de semanas de dias, mas de anos.
Mas por que se dá isso? Bem, esse conceito ele era muito comum entre os judeus dos tempos antigos. Por isso que temos alguns textos que mostram exatamente isso. Por exemplo, nós podemos ler dois textos que mostram que dias equivaleriam a anos. Então vamos fazer a leitura de Números 14:34 e Ezequiel 4:6 em seguida, só para os irmãos entenderem que dias equivalem a anos. Então, Números 14:34 e Ezequiel 4:6. Vamos fazer a leitura desses dois textos. Passa a nos dizer assim: Vocês responderão pelos seus erros por 40 anos, de acordo com o número dos dias que espionaram a terra. 40 dias para cada dia, um ano. Para cada dia, um ano, pois vocês saberão o que significa se opor a mim. Ezequiel diz assim: E você terá de terminar esse período. Então você se deitará de novo, desta vez sobre o seu lado direito, e carregará a culpa da casa de Judá por 40 dias. Para cada dia, um ano. Para cada dia, um ano. É o que lhe impus. Notaram? Então, esses textos mostram que cada dia equivale a um ano. Então, nessa profecia de Daniel, também a organização de Jeová usa dessa forma: cada dia, um ano. Então, as 69 semanas, que vezes 7 deu 483 dias, na verdade será 483 anos. Então, aí conseguimos encontrar quanto tempo é 69 semanas, certo? Então, agora basta pegarmos 483 anos, né, que equivale às 69 semanas, e contar a partir do ano 455 antes da Era Comum, que chegaremos no ano 29, Era Comum, onde Jesus se batizou, tornando assim o Messias. Mas talvez você diga assim: mas meu irmão, eu calculei aqui e não deu 29, Era Comum, deu 28. E eu digo para vocês estão certinho. Por quê? Se pegarmos o ano 483 contando a partir do ano 455, chegaremos no ano 28 Era Comum. Mas note, nós nesse calendário, nós não temos o ano zero. Então ficaria assim, ó. Então, se nós pegarmos o ano 455 antes da Era Comum, o ano que foi emitida a ordem para construir Jerusalém, e chegarmos no ano 1 ante-Era Comum, nós aí teremos 454 anos. Agora, contando do ano 1 antes da Era Comum ao ano 1 Era Comum, temos 1 ano. E se contarmos do ano 1 Era Comum ao ano 29 Era Comum, temos 28 anos. Então, se pegarmos 454 anos, mais 1 ano, mais 28 anos, nós vamos chegar no ano total de 483 anos, que equivale às 69 semanas, que ao findar marcaria a presença do Messias no ano 29 Era Comum, aonde ele foi batizado. Então essa, irmãos, é a explicação das 69 semanas. Eu imagino que talvez tenha facilitado o seu entendimento. Porque, na verdade, essas profecias é mais ou menos assim. Se lembra na época de escola que o seu professor ensinava e você não entendia nada? E às vezes você pedia a orientação do seu pai, da sua mãe ou de um outro amigo, e a forma como ele explicava, aí você falava assim: caramba, era só isso? Então pode ser que às vezes se dá isso também, né, em certas profecias, de alguns entendimentos. Talvez somente lendo ou alguém explicando não vai ser fácil de ser entendido. Mas, quando talvez há outro tipo de explicação, de uma maneira mais detalhada, pode ser que o entendimento se torne mais fácil. Eu espero que de alguma maneira eu possa ter contribuído para facilitar o entendimento sobre essa profecia que é tão importante na nossa vida e com certeza mostra como a Bíblia é fidedigna e fiel no cumprimento de cada profecia. Então, meus queridos irmãos, muito obrigado a todos por estarem aqui presentes.
Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.